Olá, tudo bem? Mais uma vez reunidos em torno da Palavra de Deus. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre arrependimento genuíno, o sinal do arrependimento. No livro de Lucas, capítulo 7, versículo 36 em diante, tem uma história bem reveladora que nos mostra essa verdade do Evangelho. O link está nos comentários abaixo, se você quiser ler esse capítulo, porque se nós fizermos a leitura aqui, vai ficar muito extenso o nosso vídeo, nossa reflexão. Então, na época de Jesus, haviam homens que eram religiosos, estudiosos da lei, e eles eram chamados os guardadores da lei, chamados fariseus. Eles não criam que Jesus era o Messias, mas mesmo assim, eles tentavam experimentá-lo para ver se ele caía em alguma contradição. Então um desses fariseus, chamado Simão, convidou Jesus para comer na sua casa, para especular sobre as suas intenções, sobre ele e suas intenções. Vamos ver quem esse homem é. Então, no meio da ceia, entra uma mulher pecadora, sabendo que Jesus estava lá. E ela entrou com um vaso de alabastro, com um unguento de nardo puro caríssimo. E ajoelhando-se, derramou o vaso sobre os seus pés e, chorando, ungia seus pés e os enxugava com os cabelos. Mas o que está acontecendo aqui? Primeiro, uma mulher jamais poderia entrar num aposento, numa reunião reservada para homens. Elas não tinham acesso. Muito menos, segundo o texto, uma pecadora. Quando as escrituras denominam alguém, é para que nós sugestionemos o que está acontecendo. Então, a Bíblia diz que ela era uma pecadora. No caso, nota-se que o pecado dela era conhecido, que eles sabiam quem ela era, né? Talvez uma prostituta, uma mulher adúltera, ou algum pecado que era intolerável para eles, para aqueles religiosos da época. Então Simão, ao ver aquela cena, se escandalizou no seu íntimo. Então ele pensou: agora eu tenho certeza que ele é um falso profeta. Porque se ele fosse o Messias, ele saberia quem ela era, que ela não é digna de entrar aqui e muito menos de tocar nele, porque segundo a lei, ele como sacerdote jamais poderia permitir que uma mulher pecadora o tocasse, porque segundo a tradição, segundo a lei, segundo a própria palavra de Deus, a figura do sacerdote, a figura do mestre do sacerdote era Cristo. Eles não sabiam disso, mas era o símbolo do Messias. Então o Messias não poderia, nós como sacerdotes eleitos por meio de Cristo Jesus, também devemos nos ausentar das coisas imundas, das coisas impuras, não devemos estar misturados com o pecado. Esse era o sentido verdadeiro da lei, mas eles tomavam a lei ao pé da letra. Então, se ele fosse o sacerdote, se ele fosse o Messias, ele saberia que ela é uma pecadora e não deixaria que ele a tocasse. Então Jesus, sabendo dos seus pensamentos, propôs uma questão e disse para Simão: um credor tem 2 devedores. Um lhe deve 1 milhão. Eu estou aqui conjecturando nos tempos atuais, tá? Não foi esse o valor que ele falou. Mas um devia 1 milhão e outro lhe devia uma bicicleta, 100 reais, um valor ínfimo. O credor perdoa os 2. Qual deles o amará mais? Simão então disse: acho que o que lhe perdoou 1 milhão. Naquela época, um convidado, no caso Jesus, o Messias, deveria ter sido recebido por Simão com atitudes próprias. Se ele realmente considerasse Jesus como o Senhor, como o Messias, ele deveria ter lhe lavado os pés. Simão deveria ter lhe beijado o rosto, ter lhe ungido a cabeça, perfumado o seu cabelo, refrescado-lhe do calor dos insetos, dando-lhe uma recepção digna de sacerdote, digna de Messias, digna de mestre. Mas Simão desprezava Jesus. Ele achava ele um impostor. Ele só o havia convidado para o especular. Então Jesus está explicando para Simão o que está acontecendo com aquela mulher. Provavelmente aquele perfume ela tinha adquirido, dependendo do tipo de pecado que ela cometia. No caso, vamos dizer que ela fosse uma prostituta, com um dinheiro ilícito. Mas aquilo equivalia a muito dinheiro. Diz as Escrituras
um ano de trabalho. E talvez ela tivesse adquirido de forma ilícita, mas o que ela estava dizendo com a sua atitude? Eu deposito tudo aos pés de Cristo. Eu devolvo tudo, eu quero me desfazer dessa vida de pecado. Eu quero abandonar essa vida de pecado. Eu encontrei no Messias a redenção dos meus pecados. Nele eu vou obter a salvação. Ele pode perdoar os meus pecados. Então, ainda que nós podemos conjecturar qualquer coisa, imaginar qualquer coisa, de onde adivinha o perfume, o fato é que ela se arrependeu genuinamente. A prova é que com lágrimas ela se prostrou aos pés do Senhor Jesus. Houve uma atitude de arrependimento. Ao passo que Simão, se achando digno por não ter pecados, por ser um fariseu, pelo menos expostos, desprezou a salvação por meio de Cristo, achando que as suas obras ou seu cargo eram suficientes para que ele fosse filho de Deus. E não é assim hoje em dia? Afinal, ele não era como aquela prostituta, ou como aquela adúltera, ou como aquela pecadora. Deus não se associa ao pecado, ele não justifica pecados, não justifica tipos de pecados como alguns pensam. O meu pecado é maior, o meu pecado é menor. O fato é que o princípio do perdão é o arrependimento genuíno. Então, quando nós nos aproximamos de Deus ou levamos um coração arrependido, nos desfazendo de tudo que é valioso para nós, nosso orgulho, nossa mágoa, nossas ofensas, nossas coisas inconfessáveis, ou não, podemos receber o perdão que Jesus oferece. Então Jesus diz o seguinte para Simão: aquele que muito amou, muito será perdoado, e aquele que pouco amou, pouco será perdoado. O amor aqui está relacionado ao reconhecimento de Cristo e a sua obra redentora, da seu sacrifício na cruz. Então eu quero finalizar essa meditação com você dizendo a seguinte frase: a pecadora foi perdoada, Simão não. Um sábado abençoado, um dia iluminado para vocês. Em nome de Jesus. Amém.